Graça e paz, povo de Deus, tudo bem? Como vocês estão? Alegria estar convosco mais uma vez, apresentando o programa Teologia em Família. Certamente você olhou e disse, opa, tá faltando alguém, estou sentindo a falta de alguém. Eu também, né? Irmã Cláudia, que sempre apresenta conosco o programa Teologia em Família, eu até brinco com ela, eu digo que ela é a âncora, né, do programa, e eu estou ali só para dar um suporte, fazer algum comentário junto, mas por motivo de força maior, trabalho também voltado ao reino de Deus, ela não pôde aqui estar presente conosco, tá bom? Mas muito em breve vai estar aqui também apresentando o programa Teologia em Família. Então, lembrando que nós estamos falando aí de questões da vida, tivemos um programa falando de questões da vida, tratamos do assunto, né, princípios para ter uma vida bem-sucedida, uma vida próspera. Agora nós vamos continuar falando de questões da vida. Colocamos uma vírgula aí, falando sobre os milagres de Jesus, e vamos dar uma olhada também em questões da vida, né, de certa forma, olhando para a Bíblia, pedindo um auxílio da parte de Deus para que o Senhor possa nos ajudar, tá bom? Então, meu conselho para você, não sai daí, não desliga, não sai desse vídeo, porque está começando agora o Teologia em Família. Glória a Deus, já estamos de volta. Bom, gente, eu quero falar com vocês hoje, né, pensando sobre questões da vida, falar um pouco sobre relacionamentos. Isso envolve, né? Porque quando nós falamos sobre relacionamento é algo que tanto vem de uma relação, por exemplo, igreja, trabalho, família. Como é que nós lidamos, né, com todas essas questões. Então, não tem como a gente não falar de relacionamentos intrapessoais, interpessoais. Então, aquela ideia, né, como é que eu lido com isso, ou mesmo como é que eu lido com essa questão das pessoas. Existem pessoas difíceis, existem pessoas que a gente fala que são complicadas, né? E às vezes nós mesmos, eu costumo dizer que tem hora que a gente é tão complicado que de vez em quando você precisa olhar no espelho e falar assim, cara, você está dando trabalho, hein? Meu, vê se tranquiliza um pouco, tal. E são questões da vida, né? Todos nós passamos por isso, todos nós passamos por momentos assim, questões que de alguma forma nos afligem. Às vezes a gente procura se isolar, não é verdade? Às vezes a gente procura se excluir. Não, eu não quero ver ninguém, eu não quero estar para ninguém. E aí, todas essas questões, a gente procura às vezes fugir e vai construindo muros em volta de si. E isso é muito complicado, e não apenas complicado, mas também perigoso. Então eu quero pensar um pouquinho com vocês sobre isso, porque, queridos, quando a gente fala de pessoas, em qualquer questão, no mundo corporativo, relacionamentos, ele é de suma importância. Afinal de contas, às vezes, né, a gente passa mais tempo fora de casa do que dentro de casa, ainda que a metodologia de trabalho mudou um pouco devido a fenômenos de pandemia e toda essa questão, né, essa ideia também do avanço da tecnologia. É possível você desenvolver todo o seu trabalho sem necessariamente estar dentro da empresa. Mas ainda assim, nós nos relacionamos. Então, Teologia em Família vem também abordar um tema como esse, né? Os relacionamentos interpessoais e intrapessoais. Então, pensando sobre isso, como é Teologia em Família, eu quero pegar um texto aqui e pensar com você à luz desse texto. E eu tenho certeza que vai ser bênção, que vai te ajudar. E a gente vai bater esse papo junto aí, a gente vai refletir, tá bom? Eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para a tua vida e para a tua casa. Bom, eu quero começar a pensar lá no texto de 1 Coríntios 12, verso de número 12 até o verso de número 27. É uma leitura um pouco extensa, mas eu acho que o assunto, ele de alguma forma,
ele aborda muito bem aquilo que nós queremos tratar nesse dia de hoje, tá bom? Então, se você tem a sua Bíblia, pega aí que nós vamos dar uma olhada para ela, tá? O texto diz assim, ó: ora, assim como o corpo é uma unidade, ó, presta atenção, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Percebeu? Já a distinção de pessoas, até mesmo grupos étnicos, ele vem falando judeus, gregos, escravos, livres. Então ele já mostra para nós que há uma grande diferença de pessoas, né? Olha que interessante, continuando a leitura. E a todos foi dados beber de um único espírito, porque o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. E se o pé disser, porque eu não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Ainda que o pé disse assim, eu não quero fazer parte do corpo. Não, cara, você faz parte, não tem como, você é um membro, né? Ó, e se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo, né? Não estou fazendo exegese do verso, mas olhando assim de maneira rasa, né? É como se dissesse assim, eu vou fazer birra, eu não quero fazer parte do povo. Mas não, só, mesmo que você faça birra, você não vai deixar de ser, né? Não, ser humano é muito complicado, eu não quero mais ser um ser humano. Não vai adiantar, embora em alguns países está sendo votada a pessoa, ela quer ser tratada como um cão, quer ter. E isso aí eu não sei se você já viu essas coisas um tanto bizarras, mas já está existindo em nosso meio, tá bom? Mas nem ainda que ele faça isso, ele vai deixar de ser um ser humano, né? Ó, se todo o corpo fosse o olho, aonde estaria a audição? E se todo o corpo fosse o ouvido, aonde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, aonde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você. Olha que interessante, hein? Você não pode dizer, eu não preciso de você. Deixa comigo, eu me viro sozinho. Não, complicado. Ó, nem a cabeça pode dizer aos pés, eu não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos ser menos honrosos, tratamos com especial honra. Olha isso, olha que terrível terrível essa palavra, né? Ó. E os membros em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Tá pegando a visão do que ele está falando? Ó, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês é individualmente membro deste corpo. Olha que interessante esse texto, quão rico. Anota aí, 1 Coríntios 12, do verso 12 ao verso de número 27. Queridos, é interessante a gente pensar sobre isso, porque o nosso programa, aqui o tema do nosso programa, Questões da Vida, relacionamentos intrapessoais e interpessoais. Quando a gente fala de relacionamento, não existe relacionamento de uma pessoa só. Né? Então, não pensa que um membro sozinho, uma pessoa sozinha, ela define o corpo. Não, ela não define o corpo. Todavia, quando eu vejo alguém, eu olho para alguém, né, eu entendo que ele faz parte de um grupo,
ele faz parte de uma tribo, ele se relaciona com um grupo de pessoas que talvez ele se identifique melhor. No entanto, nós estamos vivendo dias que as pessoas estão buscando o isolamento, as pessoas estão procurando se isolar, e isso tem gerado sérias doenças no campo emocional. Então, as pessoas estão ficando depressivas, as pessoas estão ficando ansiosas, e tudo isso tem sido maléfico. E quando nós olhamos para esse texto, você percebe que a proposta de Deus não é que o ser humano fosse uma ilha. Quando Deus faz o homem, e ele diz assim: não é bom que o homem esteja só, falhei uma disjuntora, uma companheira. A partir dali, Deus começa a constituir a família. Né? Então, quando nós falamos de família, nós estamos falando de relacionamento, nós estamos falando de pessoas, de riquezas e pobrezas, de dar e receber. Então, boa parte das pessoas tem sofrido nos relacionamentos, e a proposta nossa aqui no Teologia em Família é de alguma maneira te ajudar, é de alguma forma ser relevante para que você que está assistindo esse programa possa refletir, possa pensar sobre, né? Paulo, quando ele cita esse texto, ele vai dizer assim, ó: se todos fossem um só membro, né? Aonde estaria o corpo? Não haveria razão, mas todo mundo é igual. Mas ninguém pensa igual a mim, todo mundo é diferente. É com propósito e de propósito. Mas eu sou muito diferente de todo mundo. Obviamente, você é um membro que faz parte de um corpo. Então, assim, talvez o primeiro erro seu e o meu seja querer que todo mundo seja igual a mim. Não, mas é porque eu ainda conversava com um amigo esses dias, e eu disse: o grande problema nosso é que a gente tem uma régua, né? Padrão de medir, a gente mede pela gente. Mas aí a pergunta que eu te faço é: será que as lentes que eu uso, ela é padrão para medir a todos? Talvez você vai olhar, não, mas tem que ser, porque eu gosto das coisas assim, aí eu prefiro. Só que deixa eu pensar algo com você bem interessante. A cultura em que você foi criado é uma, o estado emocional em que você se encontra é outro, sabe? Usando uma linguagem simples para você entender, cada um de nós não é o que é aqui e agora. Você tem uma quilometragem, você tem um aglomerado de experiências, de questões que você viveu, de questões que você sofreu, marcas que foram feitas na sua vida. Muitas delas te amadureceram, algumas delas podem até ter criado em você algumas travas emocionais, algumas crenças limitantes. Então, assim, eu sei que parece fácil, mas eu preciso ter um certo cuidado quando eu simplesmente pego e digo assim, ó: se fosse eu, fazia assim, assim, assado. Mas aí que está, a posição que você ocupa é uma. Então, é muito simples, talvez, eu pegar as minhas lentes, a maneira que eu fui criado, o tipo de pais que eu tive, que me protegeram, que cuidaram de mim, e querer aplicar isso a uma outra pessoa. Então, eu preciso estar muito atento a isso. Para quê? Para que eu não venha, assim, de alguma maneira, ferir, né, as pessoas. Todavia, também preciso entender uma coisa. Quando a gente fala de membro, e a gente está falando de corpo, a metáfora ela cabe muito bem, porque um dedo sozinho, ele não sobrevive fora do corpo, ele apodrece. Então, assim, pessoas estão adoecendo porque elas não querem fazer parte de um corpo. Existe agora uma moda na internet, todo mundo falando: você não precisa congregar, você não precisa estar em lugar nenhum. E as pessoas pensam que são autossuficientes, mas estão enclausuradas, e isso tem causado um dano emocional danado. Então, assim, eu preciso tomar cuidado com isso. Então, qual que é a nossa proposta do Teologia em Família? Qual que é o nosso bate-papo aqui? É, de alguma maneira, te ajudar a oferecer a você, à luz da palavra de Deus, uma estratégia, de repente traçar um objetivo, uma meta, para que você fique mais tranquilo,
para que as coisas fiquem mais leves, para que você consiga se desenvolver melhor, para que você possa continuar crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Então, a ideia nossa aqui é, de alguma maneira, te atrair, te motivar, a desenvolver em você essa garra. Você sabe de uma coisa? Cara, eu vou ser melhor e assim, eu sei que eu não sou igual a todo mundo e eu não sou todo mundo, mas dentro daquilo que Deus me deu, dentro daquilo que eu sou, eu vou desenvolver o melhor e vou fazer a minha vida valer a pena. Faça a vida valer a pena. Viva com excelência, viva para a glória de Deus. Onde você está inserido? Numa igreja local? Em um contexto, você serve numa igreja local? Você serve dentro de um corpo? Seja o melhor naquilo que você faz. Para de ficar arrumando confusão, né? Para de ficar ferido por coisas pequenas. Para de ficar chateado com tanta picuinha. E fica procurando muletas, né? Como assim muletas? A gente procura em pessoas alguém que apoia as nossas ideias, e aí eu não estou bem emocionalmente, e aí eu fico, você viu fulana? Você viu o que fulana fez comigo? Você viu o que ciclano fez comigo? Nossa, você viu que o pastor falou? Nossa, poxa, eu que ajudo tanto. A ideia nossa aqui é te dar um upgrade assim, ó, tipo, não, você vai ser melhor, reage, bola pra frente, sacode, levanta, sacode a poeira, e aí é benção de Deus, tá? Então, quando nós falamos sobre isso, nas relações interpessoais ou intrapessoais, a gente precisa entender o seguinte: o ambiente ele é de suma importância. O ambiente onde eu estou inserido, ele pode ser tóxico? Pode. Quando a gente fala de ambiente, ambiente considera o lugar onde eu estou, o momento onde eu estou, as pessoas envolvidas. E aí eu preciso entender uma coisa, que há dois ambientes, o ambiente externo e o ambiente interno. Uau! Como assim o ambiente externo e o ambiente interno? Vamos pensar aqui uma coisa, não perde um raciocínio não, fica comigo, tá? Não desfoca, não desfoca. O que eu tô apresentando para você nesse Teologia em Família é muito especial. Questões da vida, relacionamentos intrapessoais e interpessoais. Olha que interessante. Quando a gente fala do ambiente, o ambiente externo, que ele pode estar ligado ao lugar, ao momento em que eu estou vivendo e as pessoas que estão envolvidas. Isso pode ser dentro da empresa, isso pode ser no lugar onde eu frequento, a comunidade de fé, o ciclo familiar, né? Então tem um churrasco lá de família. De fato, o ambiente ele pode ser tóxico. E, sem dúvida nenhuma, o ambiente ele pode te causar muito dano, porque o ambiente externo ele vai influenciar diretamente no ambiente interno. E isso passa pelos nossos olhos. Olha que quando você lê lá em Mateus, os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Todavia, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. E se a luz que está em você, ou seja, referência aos olhos, são trevas, quão terríveis trevas serão. Então, passa pelos nossos olhos, sim. Então, a maneira que eu vejo esse ambiente externo, ele vai mandar uma mensagem para o meu ambiente interno. Então, isso, de alguma maneira, vai me influenciar, vai me deixar triste, vai disparar gatilhos. E nesses gatilhos que são disparados, vai gerar algumas travas, algumas revoltas, abre algumas janelas, né? Janelas de irritabilidade, algumas coisas que, tipo, nossa, eu não acredito, olha o que eu tô vendo, não é? Não. É por isso que eu não gosto de vir, é por isso que eu não gosto de estar no meio de pessoas, é por isso que eu não gosto de, não, eu prefiro ficar na minha casa, porque para vir, para ver essas coisas. Só que aí a gente vai entender que se isolar também não é a solução. Tem pessoas que estão se isolando, tem pessoas que estão se escondendo. Não, prefiro ficar lá em casa, eu, meu cachorrinho, um pote de sorvete gigantesco, um pacote de salgadinho daqueles almofadão e maratonando a minha série. Só que isso, a médio prazo, não vou nem falar longo. Isso no curto prazo pode ser legal.
é bem excitante, eu não tenho dor de cabeça, eu tô no meu mundinho, eu faço o que eu quero, aí eu assisto o que eu quero. Só que, curto prazo, médio prazo, isso vai começar a ser prejudicial. A longo prazo, pode desencadear uma crise, seja ela de ansiedade emocional, uma crise existencial, e isso só vai se agravando. Nós não fomos feitos para viver isolados. Ei, você não é uma ilha. Vou falar de novo. Você não é uma ilha. Você foi feito para se relacionar, tá bom? Então, mas por que acontece tudo isso? O ambiente externo, de alguma maneira, ele envolve o ambiente interno. Ele é tóxico? É. Mas e aí? Como é que eu faço? E eu tenho visto, né, muita gente falando, olha, seja seletivo com relação ao ambiente onde você está. E eu concordo. Tem lugar que simplesmente não é para nós. Tem lugar que não é para você estar lá. Porque todas as vezes que você está lá, te faz muito mal, você adoece. Só que eu também preciso chamar a tua atenção. Cara, a gente está num mundo, a gente está rodeado de pessoas. Pessoas ferem pessoas todos os dias. Pessoas magoam pessoas todos os dias. Então o que eu preciso trabalhar? Eu preciso trabalhar a mim. Eu não vou conseguir mudar os outros, mas eu posso mudar a mim mesmo. Aliás, todas as vezes que eu tento mudar alguém, como diz o Dr. Augusto Cury, eu só pioro. Além de eu não mudá-la, eu tenho o poder de piorar. Porque talvez eu estou querendo trazê-la para aquilo que é o meu universo. E aí, a minha cosmovisão, a minha visão de mundo. Então, preciso tomar muito cuidado com isso. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso me autogerenciar. Porque os ambientes são tóxicos? Tem muito ambiente que é tóxico. Mas o problema é que eu estou deixando que o ambiente externo modele meu ambiente interno. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso estar seguro de mim. Porque aí, querido, se eu vou entrar em lugares que vão ter pessoas que realmente não desce, não vai... mas, nossa, o senhor é um cristão falando sobre isso? Eu vou estar em lugares que eu vou falar assim, olha, é o tipo de comportamento que eu não concordo, é o tipo de atitude que eu não sou a favor, mas eu não vou deixar esse ambiente externo adoecer meu ambiente interno. Então eu vou, com a ajuda de Deus, principalmente com a ajuda do Espírito Santo, eu vou ter um posicionamento e um comportamento diferente. Então é isso que a gente precisa começar a se gerenciar. Então eu começo te dando algumas dicas, tá? Teologia em família, bate-papo. Às vezes você está num ambiente externo e esse, de alguma forma, você está sentindo que esse ambiente está gerando alguma coisa dentro de você. Pergunta que a gente faz é, peraí, eu estou triste, o que está acontecendo? Eu comecei a identificar algo. Mas professor, o que isso tem a ver com os relacionamentos? Cara, porque começa a mexer aqui dentro, a primeira coisa que você quer, puxar o carro. Você nunca mais vai voltar naquela igreja. Você nunca mais quer se reunir em família de novo. E vai se reunir no enterro, né? É onde a gente se encontra, que é muito triste, mas aí a gente se encontra no enterro. É um ambiente de tristeza, a gente ficar rindo, lembrando de coisas, né? E alguém olha assim, poxa, que falta de respeito. É que, na verdade, estava há muito tempo sem se ver, e aí você acaba que quer tirar o atraso de tudo. Então, vamos pensar nisso. Eu estou triste, eu estou zangado, eu estou contente, estou meio confuso. Você começa a se autoquestionar, né? Feliz, ansioso. E aquela perguntinha básica. Por quê? Por quê? Mas espera aí, por que eu estou assim? E eu preciso começar a me questionar. Isso faz parte de um gerenciamento de emoções? Sim. Mas é o duvidar, o criticar. Não, mas espera aí, por que eu estou assim? Eu tenho motivo para estar assim? Fulano está lá do outro lado. Eu estou no mesmo ambiente que ela, que ele. Mas por que eu estou assim? Então, quando eu tento responder essas questões, de alguma forma,
eu consigo amenizar, ou quem sabe até mesmo eliminar situações que possam gerar conflitos intrapessoais e interpessoais. Então, assim, quando eu consigo responder isso, eu vou tentar eliminar aquilo que negativamente está afetando os meus relacionamentos, né? Mas por que eu estou assim? Hã? Então você precisa fazer essa autoanálise. Então, é você olhar para você e dar uma paradinha e falar assim, gente, pode crer. Por que eu estou triste, zangado? Por que eu estou bravo? Nossa, eu estou super feliz de estar aqui. Olha aí. Meu, por que eu estou feliz? Óbvio, eu vivia isolado. Eu estava trancado, enclausurado. Cara, eu saí, luz do dia. Estou conversando com pessoas, eu estou rindo. Isso, de alguma maneira, está sendo bom para mim. Então, pesa isso na balança. Antes de você ter aquele momentinho de prazer e voltar para sua caixinha. Então, o que nós vamos fazer aqui? De alguma maneira, tentar te ajudar. De alguma maneira, tentar te auxiliar. Isso vai ajudar você na sua vida profissional. Eu acredito que isso vai te ajudar na sua vida conjugal, na sua vida ministerial. Por quê? Porque, queridos, nós lidamos com pessoas. Pessoas fazem parte do nosso cotidiano. Nós precisamos de pessoas, né? E aí, pensando nisso, eu quero destacar alguns pontos que, assim, ao meu ver, eu julgo de suma importância. O primeiro ponto que eu quero pensar com você, que eu acho que é bem legal da gente começar a fazer essa autoanálise, lembrando que eu estou falando de relacionamentos, tá? Procure identificar o sentimento quando ele está acontecendo. Antes de você já te dar aquela inquietação, não, vambora, eu quero ir embora daqui, não gosto não. Você não vê a hora de acabar, cara, você está num culto. Aí, ou, por exemplo, não é nem um culto, é uma comemoração, tá chegando o final do ano, né? Tem gente que já começa a ficar preocupado, né? Então tem o lance pessoal da empresa, ó, todo mundo vai ter que estar lá. Ó, gente, a nossa confraternização, ó, departamento tal, vai ter que estar presente. Eu não estou falando de pecado, não quer dizer que você está lá, que você vai estar pecando, quer dizer que você vai estar lá, que você vai estar sendo conivente. Mas a gente constrói muros em volta de si e vai se isolando. E isso é perigoso. Estou falando com pessoas que sabem que isso acontece. Talvez para você não seja um problema, mas tem pessoas que estão se isolando. E isso é prejudicial. No curto prazo, parece que você está só, tipo assim, não, eu não quero dar trabalho para ninguém. Eu não quero que ninguém pire com as minhas frustrações. É eu. Deixa eu que eu sei o que eu estou fazendo. Só que eu preciso te falar algo, ó, presta atenção. Você está afastando todo mundo. Você está se distanciando de todo mundo. A gente não foi feito para viver sozinho. Nós precisamos de pessoas. Eu fico lembrando sempre daquela passagem, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2, do verso 1 a 12. Jesus está dentro de uma casa e as pessoas ficam sabendo que Jesus está lá e todos correm para esta casa. Sabe o que me chama a atenção? É que 4 amigos, ou 4 homens, são anônimos. A gente falou deles nos milagres de Jesus. Esses caras, eles vão pegar alguém que não pode ir sozinho, alguém que não tem força, para levar à casa onde Jesus está. Só que esses caras chegam lá e eles não conseguem entrar, mas eles sobem a escada, carregando aquele amigo, destelham aquela casa, só para levar aquele cara até Jesus. Irmãos, isso fala muito de relacionamento. A pergunta que eu faço a você é: você tem 4 amigos desses que, se você precisar, vão com você? Ou melhor, você é um amigo desses? Se alguém te ligar, cara, no meio da noite e falar assim, meu, travei, eu não consigo nem me mexer. Você é um desses que vai lá segurar uma ponta da maca para dizer para ele assim, cara, tamo junto, você não está sozinho. Então, assim, quem tem amigo não está sozinho, tá?
A Bíblia diz, né, em Provérbios, em todo tempo, amo um amigo, né? E na adversidade nasce um irmão. Então, estou te dando questões bíblicas, tá? Ah, então, procure identificar o sentimento. Primeira dica: procure identificar o sentimento quando ele está acontecendo. Então, isso vai te ajudar a compreender, a encontrar o quando. E quando eu entendo isso, isso pode me levar ou me ajudar a entender o porquê. Como assim? Cara, eu estava bem, estava feliz. E aí, de repente, fiquei mal, não quero ficar aqui mais, aí eu quero ir embora, deixa eu ir embora, não, é por isso que eu não gosto de vir nesses eventos. Tá, mas é o café da igreja, confraternização de final do ano. Não, deixa eu lá na minha casinha. Tá, então vamos lá. Quando que esse sentimento começou a acontecer? Quando? Deixa eu te ajudar, por favor, permita. Você precisa identificar o quando ele está acontecendo. Quando? Cara, eu estava bem até ver o fulano. Então, quando o fulano chegou, de alguma forma isso me incomodou. Quando o fulano falou tal coisa. Você sabe que às vezes a gente tem as nossas crenças limitantes, né? As nossas travas emocionais. E aí alguém citou em determinado assunto, tal, meu, ixi, vai sobrar para mim. Não, então você quer ir embora porque você acha que de alguma maneira aquilo que começou a ser tratado naquela reunião, ou o tipo de brincadeira que alguém começou a fazer, ia cair no teu colo. Isso te incomodou, porque você é uma área da sua vida que é um tanto delicada, é uma área da sua vida que você sente que é frustrado. Eu não digo que você seja, mas que você sente que é frustrado, e isso te leva à fuga. Isso está te levando a fugir. Então, assim, cuidado, né? A gente fala muito assim, por exemplo, igreja, vai. Grupo de jovens, a galera. Tem aquele que ainda não casou, está esperando no Senhor. E aí o que é muito comum? Que eu, modéstia à parte, eu não gosto desse tipo de brincadeira, porque eu acho que é muito ofensiva, né? Mas tem aquelas pessoas que, desculpe se eu estou sendo grosseiro, sem noção. Tem ou não tem? Nem casou tal. E aquilo para a pessoa, tipo, cara, ela já está sofrendo com aquilo. Está sendo um tanto castigante. Então, ela está no ambiente, ela nem gosta de vir, porque ela já tem os seus complexos. E aí, na hora que ela está lá, na hora que você está lá, aí alguém, vamos lá, tá, fulano, não casou ainda, ciclano e tal. Meu, a conversa está longe, mas você, vai cair no meu colo. Então, talvez você identificou quando alguém começou a fazer esse tipo de brincadeira. Então, talvez vai ajudar você a entender o porquê. Por que eu estou evitando certas pessoas? Por que eu estou evitando certas rodas? Eu te dei, na verdade, esse exemplo do casamento, mas pode ser muitas coisas. Vida financeira, você tem alguns complexos, você se acha incapaz, tem gente que se acha burro. Então, quando alguém está falando algum assunto que para ele é intelectualmente avançar, nossa, o pessoal, não quero ficar aqui não. Por quê? Porque ele tem os seus complexos. Então, identifica esse sentimento. Quando é que ele está acontecendo? Porque quando começaram a falar disso, quando começaram a brincar disso, quando começou a acontecer tal coisa, quando alguém começou a falar mais alto, disparou um gatilho, assim, vai dar briga esse negócio. Então você prefere se isolar. Então, talvez quando você entender o quando, você vai começar a entender o porquê. Tá? Eu não sei se eu fui claro. Aí a gente tem uma segunda dica, que eu acho que ela é bem legal também, da gente trabalhar. E, põe isso em prática, né? Admita e reconheça esse sentimento. Como assim? Eu fiz aquela análise, né? Quando aconteceu, né? Quando aconteceu. Quando é que eu comecei a ficar assim, tipo, não quero estar no meio, não quero, por exemplo, não quero fazer parte de grupo nenhum. Não quero fazer parte, não. Vem cantar com a gente lá nas irmãs, não quero. Vem cantar no, não quero. E aí lembra que eu falei no início,
a gente tem a nossa régua, né? Então a gente acha que todo mundo tem que ser igual a gente e não vai ser. Lembra que Paulo fala do corpo, que um corpo tem muitos membros e a mão não pode falar do pé, o olho não pode falar dos pés e por aí vai, né? Não pode falar dos ouvidos. Então o que acontece? Reconheça e admita esse sentimento. Como assim? Então eu preciso desenvolver, e aqui é um exercício de introspecção. Ou seja, eu vou olhar para dentro de mim, né? Uma introspecção psicológica, psico, né? Mente, alma, logia, estudo. Então eu preciso olhar para mim. É um olhar para dentro. Passa pela ideia do autoconhecimento, óbvio. Então eu preciso identificar isso, admitir isso e dar nome a esse sentimento. Por quê? Porque eu trabalhei quando isso começou, então estava tudo bem, aí eu entendi o quando, a partir do quando eu começo a perceber e compreender o porquê. Aí no porquê eu identifico que tipo de sentimento é, eu reconheço ele e eu preciso dar nome a ele, dê nome a esse sentimento. Como assim? Cara, o que eu estou sentindo é medo. É medo. É por isso que eu não quero ficar aqui. Eu estou com medo. Medo do quê? Sei lá. Medo que alguém venha fazer gracinha comigo, eu não gostar. Medo de alguém perguntar alguma coisa e eu não saber responder. Porque afinal de contas eu sou burro. Afinal de contas eu nem sei de nada. E a gente esquece que relacionamento tem a ver com pobrezas e riquezas. Relacionamento tem a ver com sentar à mesa e partilhar. E nessa partilha, você tem riquezas que vai suprir as pobrezas de alguém. E esse alguém tem as suas riquezas que vai suprir a sua pobreza. Percebe? Então nós não fomos feitos para ser uma ilha. Nós precisamos nos relacionar. Então, dá nome ao sentimento. É inveja. É inveja. Pronto, falei. Eu tô com inveja. Mas como assim? Eu tô. Por que eu tô criticando? Por que eu fiquei incomodado quando o fulano chegou? Porque, de alguma maneira, a pessoa dele me incomoda. Mas o que ele fez para você? Nada. O que ela fez para você? Nada. Você se relaciona? Vocês têm uma convivência? Não. Mas eu não vou com a cara dela. Eu não vou com a cara dele. Opa! Ó, acendeu a lanterninha aí, o farol. Pode ser inveja. Mas como assim? Deixa eu falar uma coisa. Para de se punir. Ó, é normal o ser humano ter certos tipos de sentimento. O que não é normal, é você permitir que esses sentimentos te dominem a ponto de prejudicar os seus relacionamentos interpessoais e intrapessoais. Então, assim, nasce. Uma vez eu sempre cito isso, né? Uma pessoa chegou para mim e falou: você viu fulano? Nossa, fulano que estava em tal evento, assim, assim, nossa. E é um evento gigantesco. E eu conheci esse fulano, um pouco da trajetória dele no passado, né? E a pessoa me contando, toda empolgada, nossa, foi muito legal, foi uma benção e tal. E aí eu peguei e falei assim, mas você conhece a história dele, né? Ele era meio atrapalhado, esse camarada era meio complicado. E aí a pessoa saiu, e quem tem relacionamento com Deus, né? O Espírito Santo comunica no nosso coração. E o Espírito Santo comunicou meu coração. Não foi legal isso que você fez. Você falou mal de alguém que há tempos que você nem conhece. Você nem sabe como é que ele está diante de mim. E aí eu fiz essa análise. Falei, é inveja. Porque eu fiquei sabendo que o cara tá bem, que o cara tá indo para megas eventos. E ainda que ele esteja com a vida torta, eu não sou juiz. Quem sou eu para julgá-lo? Deus não me deu essa cadeira de juiz. Tá dando certo? Que Deus o abençoe. Que continue. Não é verdade? Então você precisa identificar, dar nome a esse sentimento. Admita, admita. Você está com medo. Sabe por que você não está se relacionando? Porque você está com medo de se ferir de novo. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Quem te feriu só vai te ferir de novo, a menos que você permita. Aí você diz assim, então por isso que eu não vou. Eu não quero permitir que ele ou ela me fira. Na verdade,
quando eu falo sobre isso, é que aquilo que a determinada pessoa faz ou deixa de fazer só vai ser prejudicial a você se de alguma forma você permitir que isso entre e gere essa raiz. Mas se você atingir um nível de maturidade, souber lidar com isso, gerenciando as suas emoções, reconheça assim, cara, eu tô medo, eu tô com medo. Aí você faz, por que que eu tô com medo? Eu devo ter medo? Eu tenho motivo para ter medo? Pesa isso na balança. Por que que eu tô com inveja? Eu tenho motivo para ter? É um sentimento saudável, sadio? Não, não é. Opa, não é. Então eu não vou deixar que isso me domine. Eu não vou deixar que isso estrague meu ambiente. Eu não vou deixar que isso estrague o meu culto. Eu não vou deixar que isso estrague a minha festa. Então o que que eu preciso? Ter maturidade para saber lidar com cada uma dessas questões, tá? Vamos lá. Identifique, terceira dica. Identifique a fonte, a raiz desse sentimento. Aí você fala, mas então é a mesma coisa que o senhor falou no início. É a autoconsciência. Quando a gente fala de desenvolver a autoconsciência, eu preciso ir realmente encontrar o porquê disso. E uma vez que eu encontrei o porquê disso, eu preciso tratar. Então, admita e reconheça esse sentimento. É medo, é inveja. Sei lá, é complexo de achar que eu sou burro, de achar que eu não sei, de achar que eu não consigo. Tá, legal. Então você reconheceu esse sentimento? Sim. Então a terceira dica é: vamos para a raiz disso? Vamos para a fonte disso? Isso pode ser doloroso, mas também é libertador. Pode ser até tipo traumático, mas precisa ser libertador. Como assim? Simples, vamos lá. Cara, eu tenho isso porque eu cresci ouvindo dos meus pais: você é burro, você é burro, você é burro. E eu deixei que isso me interiorizasse. Aí eu tive uma professora, e essa professora ela fez algo na escola, caçoou de mim, a partir dali eu me fechei. Cara, eu me acho feio. Eu me acho feio, por isso que eu não quero estar entre pessoas. Não sei, tem alguma coisa no meu rosto, tem alguma coisa em mim que eu não gosto. Só que se isolar não é o melhor caminho. Então, como é que eu faço? Primeira coisa que você precisa entender: você foi a fonte disso, a raiz disso, talvez aonde isso começou. Vem cá. Agora pega isso e leva aos pés da cruz. Pega isso e leva aos pés de Jesus. Senhor, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, o que eu acho que eu sou, está aqui, ó. Deus, mas eu li na tua palavra. Tu és o oleiro e nós somos o barro. Faz de mim um vaso novo. Faz de mim alguém apto para a tua obra. Faz de mim alguém apto para cumprir o teu propósito. Eu tenho certeza que quando você coloca em Deus, você vai ver que Deus vai tratar com você. Filipenses 4, a partir do verso 4, ele diz assim: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. E eu vou até ler o texto para você ver quanto que é forte. E como é que ele fala dessa questão, quando ele diz alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos. E ele vai dizer que a gente não deve permitir que nada venha nos roubar, que nada venha nos tirar dessa alegria. Ele vai dizer assim: alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente vos afirmo, alegrai-vos, verso 5. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor está perto. Sabe o que ele está dizendo? A vida é muito curta, Jesus está voltando. A gente não sabe quanto tempo mais a gente tem nessa terra para a gente viver assim. Cara, isso está te arrebentando, isso está te fazendo mal. E não é isso que Deus quer para você. Não é isso que Deus quer para a tua vida. Então o que Deus quer fazer com você hoje? Te libertar desses medos, te libertar desses traumas, desses complexos de inferioridade. Sabe? Você é uma potência na mão de Deus.
Você é uma obra-prima que Deus fez. Então não permita que esse tipo de sentimento faça você fugir de todos. Tem pessoas que estão deixando de congregar, tem pessoas que não têm mais prazer de estar numa célula, de estar num GC, né, num grupo pequeno, sei lá como é que você chama, lar de paz, ponto de pregação, ou mesmo culto, não quer mais fazer parte de um departamento. Óbvio, ser especial. Olha o que ele diz, ó, verso 6. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração, súplica e ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ô, irmão, isso é fantástico. Isso é lindo demais. Então, assim, não deixa, não. Não deixa essas coisas te abaterem, sabe? Te causarem esse dano todo. Quarta dica, ó. Partilhe com alguém de confiança os pensamentos e sentimentos. Às vezes é muito difícil a gente levar esse fardo sozinho, sabia? A gente prefere mesmo se isolar. E aí eu estou vivendo essa crise intrapessoal. E essa crise intrapessoal está levando a crise interpessoal. Então, assim, eu não estou bem comigo mesmo. E se eu não estou bem comigo mesmo, como é que eu vou ficar bem com alguém? E aí eu estou me isolando. Só que, queridos, é muito complicado, é muito difícil. Então, procura alguém que seja de Deus, né? Alguém que esteja disposto a te ouvir e, de alguma forma, tem um conselho da parte de Deus para te ajudar. A gente precisa de amigos, nós precisamos de pessoas ao nosso lado. Pede a Deus para que, de alguma maneira, mostrar alguém, para, de alguma maneira, enviar alguém, colocar alguém no teu caminho. Às vezes Deus te mostrou alguém, pede confirmação para Deus e vai. Por quê? Porque a Bíblia ela vai dizer que isso é terapêutico. Quando você olha para Tiago capítulo 5, verso 16, ó, Tiago diz assim, ó: confessai as vossas culpas uns com os outros e orais uns pelos outros, para que sarareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, né? Quando a carta de João diz assim: oro para que vá bem, você vá bem em tudo, assim como vai bem a tua alma. Às vezes a vida profissional está bem, mas a alma não está bem. A gente tem algumas travas, alguns complexos. Então, assim, procura ajuda. Não deixa para procurar ajuda quando for tarde demais. Obviamente, não é qualquer um que pode. Eu não posso me abrir com qualquer pessoa. Não é qualquer um que está preparado para tratar comigo. Mas Deus ainda tem muita gente dele. Tem 7.000 que não se prostraram, tá? Então não precisa se isolar. Para com esse negócio aí não, deixa eu me viro. Eu sei o que eu estou fazendo. A gente não sabe. Tem hora que a gente está tão mal emocionalmente que a gente não está conseguindo dar conta. As nossas ações estão sendo impensadas. E às vezes eu preciso conversar, preciso parar um pouco, preciso puxar o freio de mão, preciso dar aquela respirada, tá? Então, cuidado, tá? Então, partilha com alguém de confiança os pensamentos, os sentimentos. Olha, irmão, olha comigo aqui, cara, eu não tô legal. Eu tô percebendo que eu tô me isolando cada vez mais. Já não tenho mais prazer de estar na minha família. Quando os meus filhos querem vir aqui, em vez de ser bênção, parece ser um estorvo, porque eu estou preocupado com isso. Eu estou querendo me isolar. Então isso pode ser algum sinal, tá? Então a gente fala da comunicação não verbal. Existe uma comunicação não verbal. Então as suas ações, as suas atitudes, elas estão comunicando algo que talvez está aí dentro. E o que você está vendo talvez seja só a ponta do iceberg. Algo que precisa ser tratado e que Deus quer te tratar. Que Deus quer te sarar, tá? E por isso esse programa. A gente está falando de questões da vida, tá? Deus não quer que você se perca. Deus não quer que você tire a sua vida.
Deus não quer te levar antes que você viva o propósito pela qual você foi gerado. Então, para de pedir para Deus te levar, porque Deus ainda tem uma obra contigo. Uma coisa é você ansiar por estar com Cristo, e outra coisa é você estar querendo fugir dos problemas. Então, para com isso, porque Deus ainda tem uma obra com você. Eu tenho certeza disso. Você pode dizer um amém? Ah, vai, fala um amém aí, pelo amor de Deus. Diz assim, ó, eu creio que Deus ainda tem uma obra comigo. Você pode declarar isso? Ah? Declara, né? Glória a Deus, eu sei que Deus ainda tem uma obra com você, tá? Ah, pensando ainda numa quinta dica. Qual que é a quinta dica? Aprenda a gerir as emoções de uma maneira construtiva. Então, olha que doido isso. A gente fez essa introspecção, esse autogerenciamento, esse autoconhecimento. Só que agora eu vou precisar canalizar isso, eu vou precisar pegar tudo isso que eu descobri, todas essas emoções, uau, eu vou precisar gerir isso de uma maneira construtiva. Então, como é que eu faço isso? Cara, eu vou aprender a mobilizar as minhas emoções a serviço do reino. Como assim? Paulo diz assim, cara, eu trago as marcas. Eu tenho cicatrizes. E aí ele começa a falar, olha, eu passei por isso, passei por naufrágios, eu padeci necessidade, eu subtenho abundância. Cara, e eu estou provado em tudo. E aí ele pega tudo isso e coloca em prol do reino. Então, aprender a gerir as emoções de uma maneira construtiva é transcender o meu eu. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo hoje na fé, eu vivo pela graça no Filho de Deus. Então tem uma coisa que eu ouço sempre da Cláudia, ela falando, ela diz assim, vocês pensam que eu faço por mim? Eu não faço por mim, não. Porque se fosse por mim, eu preferia me isolar. Se fosse por mim, eu preferia não falar. Se fosse por mim, eu preferia ficar na minha casa, de boa, sem dor de cabeça. Mas eu faço da maneira que eu faço, porque eu entendi que transcende o meu eu. Ou seja, a causa que me move, ela é maior. Por esta causa eu me ponho de joelhos, diz Paulo. Então, assim, eu preciso entender que existe um propósito maior. E todas essas feridas, tudo isso que me marcou, pode ser usado em prol do reino. Então, eu vou mobilizar isso de forma construtiva. Como? Cara, eu fui ferido para saber como dói. Mas eu fui sarado para poder sarar. E Deus vai me usar para sarar alguém. Então, talvez esse fato de você viver o que você viveu vai fazer você chegar num ambiente e ver os invisíveis. Gente, tem muita gente nos ambientes que são invisíveis. Como assim, cara? O que você está falando? Tem pessoas que não são vistas, eles entram, ficam no cantinho deles, uma confraternização de igreja inteira, e essa galera entra e vai embora, e ninguém vê. Ah, mas porque a maioria das pessoas são más, porque a maioria das pessoas se fecham nas suas panelas? Não, não. Ah, mas tem sim, cara, eu não estou aqui para discutir isso. O que eu quero dizer é que existe contexto, que as pessoas elas não estão bem emocionalmente, elas estão ou são, né, estão vivendo esse momento ou são introvertidas, tão introvertidas ao extremo que elas estão ali, mas aquilo, o fato dela estar ali está agoniante, e ela não quer estar. Só que você foi alguém que foi sarado. Você aprendeu a gerir suas emoções em prol do reino de uma maneira construtiva. E essas pessoas que você vai encontrar. Tem um exemplo, o meu cunhado conta isso, eu achei muito legal da parte dele, porque a galera estava numa confraternização e de repente a galera falou assim, se combinando, falou assim, gente, vamos fazer um amigo chocolate? Vamos, sei lá, vamos se reunir e fazer um amigo chocolate, vamos, sei lá, para a gente brincar. E é legal tudo isso. E aí, olha que lindo isso, eu achei fantástico. E tá todo mundo ali, com seu amigo chocolate, com sua caixinha de bombom simples, simples. R$ 10 uma caixa de bombom. Só que tem gente que não tem. Tem família que tem 4 filhos, 5 filhos. E para ele não é R$ 10, para ele é 50. Nossa, mas o que é R$ 50? Talvez para você nada. Mas para uma família que
está passando por algum tipo de necessidade, esses 50 reais seja um dinheiro de um mercado, que ele não pode tirar naquele momento. E o meu cunhado narra que todo mundo ali preparado, e ele viu as pessoas. Cara, Deus deu para ele essa visão, sabe? Ele correu no mercado, foi lá, comprou algumas caixas de bombom. E chegou para o fulano: você não vai participar? As pessoas que ele tinha ganhado, que ele tinha visto, ele viu os invisíveis. Falou assim: você não quer? Nossa, sério? Então aqui, ó, entra, participa. Aquela alegria de, eu tirei fulano, eu tirei ciclano, distribuiu para algumas pessoas. Então, assim, talvez, se você aprender a gerir as suas emoções em prol do reino, você vai saber que isso é muito útil na causa de Cristo. Talvez o que você está passando, o que você passou, seja para curar alguém. Então não se isola. Mas eu fui muito ferido nos relacionamentos interpessoais. Foi, pessoas ferem pessoas. Mas o que você vai fazer com isso? Cara, você vai ser curado por Deus para chegar lá e ver os invisíveis. Quem? Pessoas que também foram feridas. Pessoas que também foram maltratadas. Pessoas que também foram machucadas. Tá? Então pega isso aí. E aí a gente vai para uma última dica aqui, né? Reconheça e valorize os sentimentos dos outros. Isso também é interessante. Porque, como eu disse no começo, eu quero definir tudo pelas lentes que estou observando. Eu quero olhar tudo pelas lentes que eu tenho. E será que, assim, nós somos diferentes? Paulo diz assim: nós somos diferentes, mas formamos uma unidade. Formamos um mesmo corpo. E o membro sozinho, ele não sobrevive. Aqueles os mais indecorosos, nós damos maior atenção. Aqueles que nós julgamos, né, e às vezes a gente nem liga tanto. Ele está falando do corpo, da unidade. Então reconheça e valorize também o sentimento dos outros. O que é isso? Isso favorece a empatia, a espontaneidade, a autenticidade. A pessoa não está bem, antes de você já liberar um pré-julgamento, também é frescura, é muito frescura. Não. Tenta pelo menos colocar-se no lugar dele. Tenta pelo menos olhar pelo ponto de vista que ele está olhando. Isso vai te ajudar. Você está medindo todo mundo por você, mas você tem uma quilometragem. Você tem um km aí rodado. Talvez você vem de uma família feliz e talvez ele veio de uma família destruída. Talvez você teve um pai que te amou até o último momento, mas a pessoa que está lá, ela teve um pai que tentou matar a mãe e tentou matar eles. Eu conheço casos assim. Então, assim, irmãos, tenta valorizar. O que eu quero dizer para você? Esses passos, esses pontos apresentados, é só para você observar que eles fortalecem os laços e eles promovem relacionamentos. Então, se eu fazer essa autoanálise, se eu pensar sobre tudo isso que foi tratado aqui, talvez eu viva de uma maneira melhor, de uma maneira mais feliz. Tá? Então, pensa nisso. Pensa nisso. Relacionamentos intra e interpessoais. Como é que você está? Espero que de alguma maneira você tenha sido ajudado. Espero que de alguma forma Deus tenha falado com você, tá? Deus tenha te ajudado. Esse foi o Teologia em Família de hoje. Nós estamos indo para o fim, mas ainda eu quero orar por você. Quero orar com você, tá bom? Lembrando sempre que você pode estar ajudando o nosso programa, ajudando esse ministério. É um ministério sério que nasceu no coração de Deus. Nós colocamos aí na tua tela, tá vendo? Tá aparecendo aqui embaixo, aqui na tela, tá? Ó, como é que você pode ajudar, tá? Você pode estar fazendo um Pix aqui. Mas vocês estão pedindo... Não. Estou pedindo dinheiro, não. O que eu estou dizendo para você é que a obra, ela é feita por meio de recursos. E nós estamos aqui para fazer uma obra. E se de alguma maneira você foi ajudado, se de alguma forma Deus falou com você e você acha relevante que essa obra precisa crescer para alcançar mais pessoas, para ter um alcance maior, nós temos um projeto, o desejo do nosso coração é ter um espaço, né,
para tratar as pessoas pessoalmente. Deus já tem falado e eu creio que Ele tá liberando esse espaço para fazer reuniões, para bater esse papo, para chegar, né, para criar novas frentes, para alcançar o teu lar, para ter esse bate-papo dentro da sua casa. E para isso nós precisamos de recurso. E nós contamos com a ajuda dos irmãos, primeiramente com a ajuda de Deus. Então, por isso que eu digo, se você de alguma maneira se sentiu tocado por Deus, se de alguma maneira você sentiu tocado por Ele para fazer parte, né, desta obra, nos ajude, tá bom? Nos ajude, contribuindo mesmo. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Queridos, eu tenho visto tanto testemunho na minha vida mesmo, né, quando Deus toca-nos para nós semearmos, para nós fazermos. Eu tenho visto o quanto Deus tem abençoado pessoas, o quanto Deus tem abençoado ministérios. Ah, mas o que eu tenho é tão pouquinho. Não, não é pouquinho. O que você tem é grandioso. Por quê? Porque o que você tem na mão é sementes. E sementes brotam, sementes geram. Então lembra sempre disso. O que você tem em mãos são sementes, tá? Você pode também estar ajudando, indicando, se inscrevendo no canal, pegando e mandando aí esse programa de hoje para alguém que fala assim, ó, ouve aí, vai te ajudar. Eu acho que vai te ajudar, mas eu quero que você ouça, hein? Não vai, presta atenção nas dicas, presta atenção nesse bate-papo aí que eu tenho certeza que vai te ajudar, tá bom? E você pode também nos ajudar orando. Somos carentes das vossas orações. Não esquece de nos apresentar a oração não, por favor. Quando você estiver orando lá, lembra de nós aqui. Senhor, apresento lá toda a equipe do Teologia em Família, pastor Anderson, pastora Cláudia, Lucas, Rebeca, Hanna, toda a equipe, todo o pessoal que direto e indiretamente está fazendo parte desse projeto. Eu preciso demais da sua ajuda, tá bom? Conto com você. Agora eu quero orar com você. Quero pedir a Deus que te visite, quero pedir a Deus que te toque, mas ora comigo mesmo, porque às vezes quando vai começar a oração, a gente, o vídeo acabou. Cara, a oração é o fechamento, é onde a gente vai pedir para Deus, para que Deus te visite, é onde a gente vai pedir para Deus, para que Deus te transforme, para que Deus te cure, para que Deus te sare. Então ora comigo aí agora, tá? Ora e para tudo aí, se você pode, né? Se não, liga no trono da graça de Deus e vamos falar com Deus, tá bom? Vamos orar. Pai, eu te dou graças, ó Deus, por este momento. Te dou graças, ó Deus, por esta reunião, por esse tempo que nós tivemos aqui, esse tempo de comunhão. Eu quero pedir, Senhor, a tua bênção sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã. Meu Deus, tu sabes como ele está. Tu sabes, Pai, o que tem afligido o seu coração, a sua vida. Meu Deus, as travas emocionais. Meu Deus, tem também, Pai amado, os bloqueios, Senhor. Meu Deus, os complexos, os medos. Sabe, Deus, tanta coisa que tem nos afastado, que tem nos feito, Senhor, construir muros em torno de nós, impedindo de nós termos prazer de estarmos com pessoas, de estarmos com os nossos irmãos, de estarmos com a nossa família. Espírito Santo, eu quero pedir de verdade, entra dentro dos nossos corações, tira todo o ninho, toda a raiva, toda a raiz de amargura, liberta-nos, Pai, cura-nos, transforma-nos, levanta-nos. Levanta esse meu irmão, levanta essa minha irmã, levanta cada um, ó Deus, para a glória do teu nome, e que o teu nome seja glorificado sobre a vida de cada um. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, tá? Esse foi o nosso programinha de hoje, e eu tenho certeza que, de alguma maneira, Deus falou com você. Então, não esquece disso. Você mora no nosso coração e não paga aluguel. Então, precisou da gente, a gente está por aí podendo ajudar. Vai ser sempre um prazer. Eu sei que orar, isso a gente pode fazer. E nós vamos estar orando por você. Que Deus te abençoe. Até um próximo encontro, se Deus quiser. Deus te abençoe.